E vai dizer que quando eles chegam ali, ele vai fazer a seguinte pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, louvado seja Deus, e viemos a adorá-lo. E a primeira revelação que o céu trazia para mim nessa noite é que diante de algumas promessas na nossa vida, obreira Rose, embora o Senhor, ele já esteja construindo o cenário, e como eu sempre costumo falar, que ele prepara pessoas para pessoas, e que ainda existe profeta sobre a terra, nem sempre ele dará acessos sobre a construção de algumas promessas sobre a nossa vida. Tem coisas sobre a nossa vida que vão ser mantidas em secreto. E quando você vê eles perguntarem, a pergunta significa que eles não tinham a certeza. E o Senhor já falava para mim nessa noite, diaconisa Márcia, tem coisas na sua vida que não tem sido revelada em profundidade a alguns profetas, a algumas pessoas, porque há uma proteção do céu. Só que você tem que entender que muitos acessos que algumas pessoas têm tido, não é porque o céu tem dado, é porque você tem contado, é você que tem falado. Tem coisas que você tem recebido mensagem de profeta, tem coisas que profeta tem te chamado no secreto, diante do altar, e tem falado para você, e você não tem vigiado e tem repassado. Eu quero te dizer que quando alguém vem perguntar para você o que está havendo sobre a sua vida, muitas vezes é porque não tem certeza, mas se você falar, vai ter certeza. O Senhor já me usou aqui para falar a respeito de pessoas que têm que tomar cuidado com profetadas, porque adivinho não é profeta, adivinho não é profeta. E vai falar a palavra do Senhor, que agora eles perguntam, eles eram profetas? Eram usados por Deus? Eram. Mas o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite é para que a gente tenha mais vigilância e prudência daquilo que Deus traz sobre a nossa vida e profecia em secreto. Porque tem uma promessa sendo protegida nesse secreto. E muitas pessoas têm dado legalidade. Deus, ele tem, Adriane, um limite. Eu sempre costumo falar que nem tudo será revelação. Tem coisas realmente que Deus vai preparar pessoas para pessoas, para que você converse. Mas mesmo essas pessoas serão preparadas. Mas Deus, ele tem limites de acesso para a vida de cada um. Então nessa noite o Senhor está falando comigo e com você, porque primeiro vem aqui para depois chegar aqui. Cuidado com as legalidades, cuidado com aquilo que eu tenho te falado em secreto, embora não seja diretamente contigo, mas através de alguém que você tem contado, para que você não venha ficar turbado. E vai dizer a palavra do Senhor, aleluia, que eles vão chegar aqui no versículo 3, e vai dizer que o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Ou seja, quando ele ouve que há uma história de promessa a ser chegado naquele ambiente, alguém que seria maior que ele, vai dizer que ele perturbou-se. E em algumas traduções vai dizer que ele começa a indagar a respeito do que estava acontecendo. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite, nem toda revelação através que está sobre a nossa vida será contada, será revelada, e isso é proteção. Tem pessoas que acham que toda revelação tem que ser contada, que tudo que Deus fala com você, você tem que falar, que tudo que Deus passa, você tem que falar. Há um limite, e isso é uma proteção sobre aquilo que nós carregamos. O céu, ele age com sabedoria, porque o Senhor, ele é sábio. Então muitas vezes na nossa falta de sabedoria é que nós nos perdemos. E vou mais fundo ainda nessa noite. Tem revelações que é para ficar na casa e está saindo para fora da casa. Tem revelações que é para ficar guardada na casa e está saindo para fora da casa. E o Senhor está falando nessa noite, tem coisas que é para ficar aqui, não é para lá para fora, porque quem está de fora não vai entender aquilo que é entregue aqui. E isso é proteção, porque quando Herodes, obreira Rose, ele ouve falar
fica ali perturbado, ele fica em aflição. E tem coisas que não é para ser passada para lá, porque quem não tem o Espírito não vai entender. E tem muitas pessoas com a mente perturbada, porque você não vigia e quer passar para aquele que não tem discernimento aquilo que Deus trouxe para você e para alguém aqui dentro. Porque tem coisas que não pertencem nem a você e você quer carregar de dentro para fora. E o Senhor está dizendo, eu estou aqui dentro porque tem uma proteção, estou aqui dentro porque tem um cuidado, está aqui dentro porque se eu quisesse falar lá fora, eu levantava profeta lá fora para falar lá fora. Nem todo mundo que vem para o culto com você vai poder saber aquilo que você recebe da parte de Deus. E está tudo bem esse negócio, porque o negócio de Deus é com você. E vai dizer que ele começa a indagar. Vai dizer que ele começa a indagação, as perguntas, os questionamentos. Vai dizer que ele começa ali a querer saber exatamente como está acontecendo aquela construção de cenário para a chegada dessa promessa, para que esse propósito venha a ser executado. E vai dizer que agora, louvado seja Deus, ele começa a uma articulação. E o Senhor ele falava ao meu coração que tem indagações no cenário da vivência de promessa, que é para frustrar, paralisar e matar promessas. E tem gente sustentando, porque diante de algumas indagações, você tem sustentado aquilo que as pessoas têm indagado da vida de alguém através da sua vida. E o Senhor vai dizendo, cuidado, porque você tem sido conivente com aquilo que eu muitas vezes até passei para você, para passar para alguém que não tem nada a ver com o cenário de quem está carregando a promessa. Dentro dessa indagação, você está sustentando uma ferramenta que pode gerar morte, frustração e paralisação para a vida de alguém. Porque a indagação de Herodes não era uma indagação saudável, Brenacar. A indagação de Herodes era só para saber, para articular um cenário de morte. E tem pessoas sendo indagadas em relação a alguns cenários de vida de outras, e dando munição para que pessoas venham construir cenários de morte. E o Senhor está dizendo, quando vim indagar, não sei e não vi. Você pode dar satisfação se você quiser da sua vida, mas da vida do outro, não. Porque quem serve ao Senhor é responsável com aquilo que chega ao seu conhecimento em relação à vida de alguém. Eu sempre costumo falar aqui que cada um tem seu testemunho e cabe a ele repassar o testemunho que carrega. Porque, Adriane, nem todo mundo conta a sua história de vida como testemunho. Tem pessoas que contam porque alguém indagou para preparar uma ferramenta de morte contra a sua vida. E alguém está contando como se fosse indagação e não testemunho. E Deus quer colocar freio em algumas pessoas aqui e dizer para você, na indagação não alimente, porque você será conivente com a ferramenta de morte contra a vida de alguém, para frustrar e paralisar o propósito e a promessa na vida de alguém. O céu ele confia em você.